grande debate hoje na sociedade brasileira, em função de crimes absurdos que nós temos observado, de redução da maioridade penal. Ocorre que nós sempre defendemos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a necessidade de nós enfrentarmos o debate da violência na sociedade, não apenas com esse enfoque punitivo que se pretende. Daí porque eu apresentei e aprovei, na cidade de São Paulo, o Programa de Prevenção de Violência nas Escolas, de tal maneira que nós criaríamos, como vem acontecendo na cidade, comissões de prevenção de violência, articulando o enfoque educacional com a defesa daquilo que está contido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas comissões de prevenção de violência, elas procuram trabalhar o tempo todo de modo articulado com os conselhos de escola. Então, a nossa preocupação é mostrar que a violência existe na sociedade, que é um problema que tem a ver com a organização da sociedade e, portanto, existem causas que devem ser enfrentadas e combatidas, mas também há manifestação de violência no próprio ambiente da escola. Daí porque é preciso conhecer como estão funcionando as escolas no município e também no estado de São Paulo. Na prática, esta comissão de prevenção de violência, ela tem uma representação dos vários segmentos que atuam ou que têm interesse no ambiente da escola, sejam representações de pais, de alunos, seja participação também de secretarias e órgãos que formulam as políticas educacionais, as políticas culturais ou outras que possam ser utilizadas dentro do conceito que nós temos hoje nos centros de educação unificada. Nós não podemos abordar o tema da educação dissociando o enfoque que se tem na área da cultura, na área da assistência, na área da saúde. Nós queremos políticas que integrem as ações do governo e, inclusive, no diagnóstico das causas de violência. Ao lado do Programa de Prevenção de Violência nas escolas, que se propõe fazer um trabalho educativo de formação de uma nova mentalidade e de novas atitudes por parte dos educadores, dos dirigentes de escola, dos pais de aluno, dos alunos, nós defendemos também a adoção de outras políticas de tal maneira que o poder público não se omita diante dessa escalada de violência que nós observamos no estado de São Paulo. Eu penso que o trabalho educacional, mudando cultura, mudando comportamentos, criando alternativas de participação dos jovens, como é o caso, por exemplo, de uma lei de minha autoria, que é do EDUCOM, Educação e Comunicação nas Ondas do Rádio, mostrando que eles têm que exercer o seu papel como cidadãos, nós podemos fazer com que a mudança ocorra num prazo relativamente curto. É claro que há uma pressão da sociedade civil para que essas mudanças ocorram de imediato. Vem daí essas propostas de penalizar, de diminuir a idade de responsabilização dos jovens diante dos crimes que cometem. Mas nós não entendemos que essa seja a melhor maneira. Nós acreditamos que uma outra atitude do poder público, dialogando com a sociedade, mudando a política educacional e integrando as políticas públicas no ambiente da cidade, ela terá efeito mais importante e de mais longa duração se pensada como uma política estruturante. Eu defendo que essas iniciativas que foram aprovadas na cidade de São Paulo, como é o caso do Programa de Prevenção de Violências, do EDUCOM, que é a utilização do rádio, da TV comunitária, de outros mecanismos de informatização para envolver os jovens na discussão dos problemas da comunidade, deveriam ser levados também no plano do Estado de São Paulo, porque são benéficas também para outras cidades de pequeno e médio porte. Por esta razão, eu apresentei esses projetos de lei também na Assembleia Legislativa de São Paulo. É o caso, por exemplo, da biblioteca aberta. Nós não entendemos como correto, razoável, que determinados equipamentos públicos fiquem confinados apenas para a população que está autorizada a utilizar esses equipamentos. Se nós temos uma biblioteca dentro de um CEL, dentro de uma escola, que poderia estar sendo utilizada pela comunidade como um todo, por que manter o acesso restrito apenas aos alunos e aos professores e trabalhadores daquela escola? Por isso, nós achamos que a Assembleia Legislativa de São Paulo deveria abrir um grande debate sobre os projetos que se propõem a uma escola que seja transformadora, participativa e democrática.
Eu penso que em várias cidades, e mesmo na periferia dos grandes centros urbanos, os equipamentos públicos, com frequência, são a única alternativa de espaço para que a população possa utilizar nos finais de semana para discutir os seus problemas, para planejar mudanças daquela comunidade. Nesse sentido, eu sou defensor do projeto da escola aberta, eu defendo a utilização desses equipamentos públicos, seja da educação, da cultura, da saúde, nos finais de semana, nos recessos, para que a população possa ter acesso a esses ambientes, que utilize esses ambientes para discutir os problemas da comunidade, que faça o debate das condições de violência, das suas causas e das alternativas que podem ser assumidas pela sociedade de maneira articulada com o poder público, seja o executivo, seja o poder legislativo. A educação para a cidadania é algo que deveria ser preponderante na política de comunicação dos governos. Com frequência, nós observamos que as verbas publicitárias acabam fazendo muito mais o marketing da figura do governador, do prefeito ou do secretário de uma determinada pasta, do que propriamente fazer um debate com a sociedade sobre um tema importante, as suas causas e as possibilidades de enfrentamento. Então, eu acredito que a melhor maneira para nós mudarmos esta cultura da violência e defendermos uma cultura de paz, de participação e de solidariedade é utilizar adequadamente as verbas públicas e o poder que nós temos estando à frente de um órgão público, seja no executivo, seja no legislativo, atuando em mandatos parlamentares, para que a população entenda que ela própria pode cumprir um papel importante na mudança de atitudes e de valores e criando um outro tipo de sociedade. Eu penso que nós temos também uma escola que com frequência é autoritária, é impositiva, ela acredita que ela tenha a verdade como algo que deva ser transmitido e ela não consegue interagir com os professores, os educadores, os trabalhadores, os alunos, os pais e com a comunidade para incorporar novos valores e novas dinâmicas que estão dadas na sociedade. Daí porque eu acredito que a criação desses conselhos, dessas comissões e uma outra forma de agir das escolas ajudaria em muito, inclusive na mudança da grade curricular e do enfoque que se tem no processo educativo. No âmbito do mandato parlamentar, nós temos procurado divulgar os projetos e leis que são de nossa autoria, por exemplo, através de cartilhas como essa, tentando nos vários ambientes e reuniões das quais nós participamos, fazer com que as pessoas nos ajudem também, fazendo a crítica desses projetos, contribuindo para o seu aprimoramento e também dialogando com o Poder Executivo de tal maneira que essas políticas não fiquem apenas como uma lei aprovada e não executada. Nós queremos que elas sejam efetivamente regulamentadas, colocadas em práticas e que periodicamente elas possam ser aprimoradas com a participação da sociedade civil.